Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. O Matue tá numa das melhores fases da carreira dele, eu diria. Passando todo esse marketing da música Quer Voar, todas as polêmicas em relação a isso, todas as confusões, que inclusive não foram poucas, mas o Matue quebrou vários recordes com esse som, que ele próprio já tinha quebrado anteriormente, como por exemplo, o de estreia de música no YouTube brasileiro com mais pessoas assistindo, foram mais de 100 mil. O de música do YouTube BR, a bater mais rápido 1 milhão de views, foram apenas 4 horas, a ser a primeira música do Trap BR a pegar top 1 no chart do Spotify Brasil. E também, essa foi a música do Matue que pegou mais rápido 10 milhões de views no YouTube. Isso só mostra o quão hit esse som tá sendo. Como eu disse, ele tá numa fase incrível da carreira dele, só que antes disso, quando o marketing da música tava acontecendo, foi um tempo de polêmicas, como eu disse, de perseguição ao absurdo, tanto que bom, isso fez quase o Matue parar de fazer som por um tempo. Ele mesmo disse que ia parar por um período. Na verdade, ele ia sumir mais uma vez. É esse o poder da negatividade que a internet tem. E apesar dessa música ter sido incrível e ter causado tudo isso na carreira do Matue, eu acho que tem uma música toda pra representar esse momento, pra representar a verdadeira face do Matue, não esse personagem que o próprio Matheus diz ter criado pra fazer esse estilo de música. Então, vamos entender mais sobre essa música. A Morte do Autotune é um dos sons que eu mais curto do Matue. Ele segue uma linha bem diferente dos outros. Todo mundo sabe pelo que o Matue é conhecido, basicamente por fazer músicas mais alegres e pra cima, coisas muito mais festivas, pra explicar de uma forma simplória aqui, algo muito mais pop, e não falando isso de uma forma pejorativa, até porque foi esse o caminho que o Matue escolheu traçar desde o começo de tudo. Ele sempre deixou isso muito claro, só que esse som é muito mais sentimento que tudo. Sentimento verdadeiro. Esses sons sempre chamam muito mais a minha atenção, ainda mais quando são de artistas que não costumam fazer isso. A gente consegue notar que a Morte do Autotune vai ser sobre isso só pelo instrumental, mas quando a intro começa, com a voz da Amanda Coronha, fica tudo mais claro sobre o que essa música é. Ela cantando como o Matue se sente naquele momento, e é nada mais que eu não sei pra onde ir, sinto um vazio por dentro, me escondo pra fugir desse sentimento. Pra quem tava acostumado com o Matue, sempre com a vibe mais pra cima em todas as músicas, pode ter sido até estranho na época. Essa música tá aqui pra falar de depressão, vazio e todos os problemas que esses tópicos carregam com eles. É interessante notar que ele não começa cantando sobre isso. Ele começa, na verdade, dando uma volta no contexto que ele tá inserido, falando sobre drogas o tempo todo, sobre como ele tem muito dinheiro, sobre como ele tem joias e como ele tá vivendo essa vida de música, e também como tudo isso deveria preencher ele. É muito bom lembrar que nessa época aqui, o Matue tava na mais pura ascensão dele. Ele tava com anos-luz estourada, saindo do underground já pra se tornar um dos maiores do trap. 50 milhões numa música de trap em 2018 era bem complicado. E é sobre isso essa parte da música. Muita gente tava criticando ele aqui. Foi basicamente aqui que começou o Matue Pop, não trap. E ele rebate isso com esse verso. E pra esses bosta que fala que meu flow não é sujo, eu digo eu nunca fui de ouvir opinião de surdo. Ele nunca foi de ouvir, mas todo mundo é humano. Ele tava fazendo dinheiro, só que tudo isso tem um preço alto. Se tornar o maior tem um preço alto. E o refrão vem pra falar disso. Viva minha história, eu acho uma saída. Ele tá tentando fazer a história dele no meio disso tudo, mas cada nota que ele ganha, ele tem uma recaída. Logicamente ele tá se referindo a drogas aqui, e essa música bate muito nessa tecla. No verso 2, ele deixa isso bem claro, que ele fica se entorpecendo o tempo todo, seja com álcool ou outro tipo de coisa, pra poder passar tudo isso. E eu acho importante a gente tocar nesse ponto aqui agora. O clipe da música, ele tá ligado com a música muito mais do que parece. Eu diria que tem duas versões do Matue nesse clipe.
o ele real, daquele momento pelo menos, e o que ele deixa as pessoas verem. Tem cortes rápidos para essas duas versões dele o tempo todo no clipe. Um Matue sempre com o rosto triste, olhando para baixo o tempo todo, e o outro sempre sorrindo na frente das pessoas, fazendo shows e etc. E esse corte aqui exemplifica muito tudo isso, porque uma sequência, essas duas versões do Matue, a quando ele fica entre as pessoas e precisa estar feliz o tempo todo, e quando ele tá só e encontra com a versão dele real. Mas tem outro trecho do clipe que eu também acho muito bom. Esse aqui, o Matue tá no meio de uma pequena festa, cheio de pessoas alegres e sorrindo por todo lado, mas ele não parece estar muito ali, fazendo parte de tudo aquilo. Mesmo o Matue tendo tudo aquilo em volta dele, nada tá preenchendo ele. E esse trecho do clipe tá acontecendo enquanto ele canta o terceiro verso, que talvez seja o mais importante dessa música aqui, onde ele realmente deixa de falar como Matue e fala como Matheus, sem nenhum personagem que engloba toda a fama que ele tem. Ele fala que é inseguro, coisa que é tão padrão, só que as pessoas não conseguem visualizar isso numa pessoa que tem fama, ou sei lá, qualquer tipo de público. E isso aqui, em vários sentidos. Ele diz que carrega um peso enorme nas costas dele, que provavelmente são coisas do passado. Fala novamente de insegurança, de não saber se o futuro som dele vai bombar, se isso que ele tá vivendo agora vai durar por muito tempo, mas se não durar, ele sabe que fez o papel dele em relação a isso. E, diga-se de passagem, ele realmente fez. O Matue lá no começo, ele se autoafirma muito. Ele diz que não escuta as pessoas, ostenta bastante, se coloca numa posição de inatingível. É como se a pessoa do primeiro verso e a pessoa do terceiro fossem duas totalmente diferentes. E bom, nessa música, elas realmente são. Toda essa dualidade fecha junto com a música. Nessa frase aqui, eu vou deixando minha insanidade, a minha sanidade, formar um complô pra me assassinar. No videoclipe, ele é atingido por um tiro exatamente quando fala isso, por alguém que tava no meio da plateia, assistindo ele fazer um show. Mas sobre essa dualidade, o Matue fala que cada dia fica mais difícil de diferenciar isso. Quem é o Matue verdadeiro? É o cara que quando tá no meio das pessoas tá festejando, ou que quando tá no meio das pessoas se sente sozinho? Nem ele entende isso. No fim do videoclipe, a gente vê que foi o próprio Matue que matou ele mesmo. Uma metáfora clara de suicídio aqui, com o próprio Matue tirando sua vida. Não me surpreende numa música que fala sobre dualidade de personalidade e depressão, sobre como é a visão do Matue sobre essas coisas. É muito comum as pessoas acharem que por alguém ter dinheiro ou fama, ela não sofre com esse tipo de coisa. Mas se isso fosse verdade, a gente não teria tantos artistas do rap indo embora por causa de depressão nesses últimos tempos. Mas eu gosto como Matue trata isso. É de uma forma muito inteligente e sem romantizar em momento nenhum, falando com as próprias vivências e situações que ele carrega, seja por problemas com os pais dele, que ele cita na música, seja pela insegurança que ele tem com a carreira, ou até com o público não aceitando e criticando sempre ele. Ele sempre fingindo que não liga, quando na verdade ele sim se afeta com essas coisas. Essa música ainda tá muito atual na carreira do Matue, ao ponto de ele quase dar um tempo na música por causa de tudo isso. Ainda bem que não aconteceu, só que, pra mim, essa ainda é uma das músicas mais incríveis do Matue. Fala aí, meu nome é Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Seu like e sua inscrição me ajuda muito. E comenta alguma coisa pra me ajudar no algoritmo. Se quiser que tua música seja divulgada aqui no canal, é só me contactar, tanto no e-mail quanto no Instagram, tá tudo aí na descrição. E se quiser me ajudar a manter o canal e a fazer mais vídeos, clica no link que tá fixado aí nos comentários. Comenta lá pro cara que veio por mim, tu vai estar me ajudando bastante. É isso, muito obrigado por me ouvir até aqui, e até a próxima. Eu botei o pé na areia e ela veio rebolando igual sereia. Botei o pé na areia e o parceiro canta a bola pra colar. Botei o pé na areia e ela veio rebolando igual sereia. Botei o pé na areia e o parceiro